Núcleo Espiral, pesquisa, assistência e prevenção da violência contra crianças e adolescentes. A missão do núcleo é pesquisar a respeito de violência e de prevenção da violência em todos os aspectos. Dar assistência no sentido de também trabalhar diretamente com essa população vítima de violência. E prevenção, eu posso trabalhar também com a população que não sofreu violência ainda, mas que pode ser alvo de violência, então no sentido de prevenir. A história começa com a minha dissertação de mestrado em 2003, onde eu fiz um trabalho com crianças, com 12 crianças de abrigo, com a intenção de trabalhar e desenvolver nelas a resiliência. Existe um autor que é o Cyrulnik, e ele diz que resiliência é a arte de navegar na tormenta. Então é a possibilidade que você tem de, diante da adversidade, diante de passar por uma situação estressante ou extremamente traumática ou difícil, você conseguir então avançar, atravessar aquela situação e sair transformado. A gente trabalha com capacitação de cuidadores e educadores, porque o núcleo em si ele veio de um outro programa, mas com esse outro programa que lidava com as crianças e os adolescentes, o núcleo historicamente viu que tinha necessidade de olhar para esse outro lado da moeda, que eram os cuidadores e os educadores e o pessoal da equipe técnica. Então a gente começou a pensar em como fazer isso, E aí surgiu o Apoiar. A gente tem percebido que muitos profissionais atuam em instituições sem se dar conta da importância do papel deles como referência para as crianças e adolescentes, como tutores de resiliência. E aí, então, hoje o foco é mostrar a importância do papel desses profissionais na vida das crianças e esse papel que eles desempenham para eles poderem se dar conta dessa importância na vida deles mesmos. Uma das psicólogas que trabalha aqui esteve lá na ONG, conversando com uma outra pessoa, não foi diretamente comigo, mas foi com o coordenador geral, e aí ele ficou encantado com o trabalho e falou, olha, acho que vale a pena conhecer, eles vão fazer um workshop. E o Apoiar, a gente trabalha com palestras e workshops que a gente faz com frequência, pelo menos uma vez aí por semestre a gente solta alguma coisa. E a gente tem os dois principais, que são as pedras do Apoiar, que são o curso básico 1 e o curso básico 2, que eles são complementares, a gente só dá o 2 para quem já teve o 1. E eles vão falar de uma série de coisas e vai capacitar a respeito de desenvolvimento do ser humano em todos os seus aspectos, de resiliência, de violência, de trauma, de todos os tipos de violência, de como lidar com isso, do corpo. A gente tem esse olhar para o educador, porque como a minha supervisora ela é coordenadora do abrigo, então a gente tem que ter o contato com os educadores, com os adolescentes. Então a gente tem que saber como lidar com determinadas situações. É como cuidar de criança, fazer lição, brincar, jogar bola, ensinar a rotina, questão de higiene, orientar. É como se fossem os filhos, Não são, mas é mais ou menos como se fosse. Nunca vão ser, mas a gente tenta ensinar algumas coisas, alguns não têm, foram lá porque não tem. O que eu sinto que esse workshop traz é poder proporcionar para eles esse contato com essas habilidades que eles têm, muitas vezes eles desconhecem. O que normalmente me deixa muito feliz quando, seja em curso ou especialmente nesse workshop que é voltado para eles, é perceber o brilho nos olhos, quando eles se dão conta da diferença que eles fazem na vida das crianças, perceber que esse trabalho que eventualmente parece só um trabalho, é um trabalho muito fundamental, é um trabalho que vai fazer muita diferença na vida dessas crianças. Porque eles mostram que elas são atingidas tanto profissionalmente, muitas delas dizem, eu consigo olhar para as crianças de forma diferente. Eu acho que isso é o mais importante na mudança de quem cuida, essa mudança no olhar. Então, um cuidador que às vezes olhava para uma criança pensando, ela é só preguiçosa ou ela é só agressiva, passa a entender por que
ela é chamada de preguiçosa? Por que ela é chamada de agressiva? Porque começa a pensar um pouco no que é aquele comportamento. Essa foi a primeira instituição que eu vi que trabalha esse viés de educador, de profissionalizar, de ensiná-lo como trabalhar melhor as dinâmicas de relacionamento. A gente vai lidar com os aspectos de como o cuidador pode cuidar dele mesmo para ele conseguir cuidar do outro, né? Então, o que nós temos aqui é pessoas que se filiam ao núcleo para fazer um trabalho voluntário, porém elas têm que ser trabalhadas, elas têm que ser capacitadas, porque não dá para você colocar qualquer pessoa trabalhando, embora bem intencionadas, trabalhando com crianças e adolescentes vítimas de violência. Eu trabalho no programa Retocare, que trabalha com crianças e adolescentes em centros educacionais, em abrigos, fazendo trabalho socioeducativo. Geralmente a gente faz grupos de umas 10 crianças em cada grupo, que são os grupos que a gente fez até aqui. Separado por faixa etária, idades próximas, né? Num grupo terapêutico, a gente vai trabalhar situações muito específicas. Então, se a pessoa teve um trauma, se sofreu uma violência, isso vai ser dito, isso vai ser expresso. Quando a gente está fazendo um trabalho socioeducativo do tipo que a gente vai trabalhando diversas temáticas sem ir diretamente em alguma situação. Então, a gente está trabalhando sempre com o tema da violência, sem necessariamente nomear a violência. Se aconteceu, ele já tem uma instrumentalização para conseguir lidar com a informação e com a situação, e se vier a acontecer, a gente já está dando algum tipo de suporte para que isso não se torne um trauma, uma situação difícil, que a criança ou adolescente no futuro precise buscar uma ajuda mais específica. Quando a gente estuda trauma, a gente pensa que muitas crianças, por exemplo, que apanham de um adulto ou que são abusadas, elas estão numa condição de não poder fugir, de não poder se opor àquela situação de ameaça. Quando a gente, numa situação segura, elas sabem que os adultos não vão machucá-las, elas sabem que aquilo é um exercício, aí a gente amarra as pernas e elas conseguem se soltar, é bastante frequente que elas voltem e peçam: amarra de novo, prende de novo, porque eu quero me soltar. Porque elas conseguem executar aquilo que provavelmente não executaram no momento do trauma. Por meio da brincadeira, da risada, da diversão, elas estão fazendo o quê? Elas estão aprendendo um jeito de sair de uma situação difícil. Então a gente propõe vários trabalhos corporais. O pé, por exemplo, a gente faz um trabalho com o pé porque a gente acredita que o pé é como você está nesse mundo, como você pisa neste mundo, como você se locomove, como você está enraizado nesta terra, nesse mundo. Se eu vou trabalhar as pernas têm a ideia da locomoção, de como eu me movimento para lá e para cá. Então, cada parte do corpo que a gente trabalha tem um sentido, vamos dizer, emocional e simbólico por trás. Então, para que o núcleo consiga executar esse trabalho e melhorar esse trabalho, aprimorando esse trabalho cada vez mais, nós precisamos de parceiros. Parceiros que possam contribuir financeiramente, parceiros que possam contribuir com o trabalho, parceiros que possam contribuir com material, né, algum tipo de ajuda. Existe uma frase que diz que a gente tem que deixar o mundo um pouco melhor do que a gente encontrou. Então, eu acho que isso serve para qualquer ser humano. Nós estamos tentando fazer a nossa parte e sabemos que é possível fazer isso, né, com uma contribuição, até com doações pequenas, porque se nós juntamos várias pessoas que possam doar R$10, R$20, R$30, R$50, isso multiplicado já é de grande ajuda para o núcleo.